No ano em que se assinala o centenário do nascimento de José Saramago, há uma nova biografia do Nobel português. Os autores, Ricardo Viel e Alejandro Garcia Schnetzer, tiveram acesso a textos desconhecidos do escritor e a centenas de fotografias, muitas delas inéditas. A apresentação do livro em Lisboa foi promovida pela Fundação José Saramago. José Saramago morreu em junho de 2010. Eu não saio à rua para fazer uma polémica. E Ricardo Viel, um dos autores deste livro, está connosco no 360. Ricardo, bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este livro é um dos principais projetos do centenário de Saramago. É uma biografia diferente. Fale-nos um pouco dela. Pois é, eu acho que é uma aproximação a um retrato do José Saramago. Nós tentamos contar a vida dele através de imagens e de textos. E nós temos a sorte de que o José Saramago foi muito produtivo, viveu bastante e escreveu muito deixou diários, deu entrevistas, além dos livros de ficção. Então, nós descobrimos, durante o processo para fazer esse livro, nós descobrimos que a vida dele poderia ser ele próprio a contá-la. Então, é a voz do José Saramago com imagens. E o que é que podemos encontrar nesse livro, até para quem está lá em casa, levantar um pouco da curiosidade? Há, por exemplo, documentos inéditos. Sei que há um postal que José Saramago enviou numa viagem à mãe. Quer falar um pouco desse postal? Sim. Nós tivemos acesso aos arquivos da Fundação José Saramago e, por exemplo, o postal que você se refere é da primeira viagem que o José Saramago faz a Cuba. E ele envia um postal para a mãe dizendo que tinha chegado a Cuba. Deixe-me só interromper para dizer que estamos a ver algumas das fotografias que aparecem no livro. Pois, essa foto é em Cuba e aí está o postal. Então, por exemplo, há esse tipo de documento, cartas que o José Saramago... Por exemplo, há uma carta muito bonita que o escritor alemão Günter Grass escreveu para o José Saramago a convidá-lo para ir a Bremen. Isso era em 2009. Porque era quando estourou a crise e ele dizia que achava que o José Saramago e o Günter Grass, como pessoas públicas e escritores, deveriam denunciar o que estava acontecendo, todo o problema financeiro e o que aquilo acarretava na vida das pessoas. E o José Saramago aceitou o convite, só que já nessa época o José Saramago já estava bastante adoentado, não pôde ir a Bremen. Mas essa carta, por exemplo, também é inédita. Há uma carta do José Saramago ao Oscar Niemeyer, quando Niemeyer faz 90 anos também. Tem muito material inédito e depois também tem textos que, de alguma maneira, nós entendemos que ajudam a contar a vida, a tentar entender a trajetória de José Saramago, os lugares por onde ele passou. Também fala da infância, Ricardo. Sim. Há muitas referências à infância, à Zinhaga, aos avós. O José Saramago escreveu um livro que se chama As Pequenas Memórias. Então, nós também foi uma fonte muito importante para lembrar, por exemplo, a Lisboa da infância dele. E nós nos servimos também de arquivos, por exemplo, o Arquivo Municipal de Lisboa, que é riquíssimo. Então, onde se fala do Salão Lisboa, que era o cinema onde pela primeira vez José Saramago viu um filme. Então, no Arquivo Municipal de Lisboa, há uma foto do Salão Lisboa. José Saramago disse que era conhecido como Piolho, porque as pessoas iam lá e às vezes apanhavam piolho. Este livro dá, por exemplo, Ricardo, a conhecer quais é que foram as maiores influências de José Saramago? Pois, as leituras, não é? As leituras também o José Saramago teve uma entrevista que ele deu, que ele desenhou de alguma maneira que seria a árvore genealógica literária dele. Então, de onde é que ele vem? Camões, Padre Antônio Vieira, Kafka, Borges. Então, neste livro também tem isso, o que ele falou sobre essas pessoas. Ou pode ser também o Almodóvar, pode ser a Mafalda, que ele dizia que era uma espécie de uma professora de filosofia para ele. Que interessante, muito diversificado esse lote de pessoas que influenciaram Saramago. Pilar del Rio, a mulher de José Saramago, sobre este livro, Ricardo disse, é uma obra sábia pela forma como está organizada e também emocionante porque conta muitos sentimentos de muitas pessoas. É uma boa descrição deste livro? Acho que sim. E eu tenho que dizer que eu acho que o capítulo mais difícil, o livro está dividido, por isso que se chama Saramago os Seus Nomes, são cerca de 200 nomes. E um desses nomes, obviamente, é Pilar. E talvez tenha sido a página mais difícil de ser feita. Tanto que nós optamos por... É a única página que não tem texto, só tem uma foto.
Só tem uma imagem porque seria muito difícil tentar descrever ou escolher textos. Talvez seria banalizar, então nós preferimos, essa foi a única exceção, é uma página que não tem texto, só tem uma foto. Na verdade é a foto da agenda do José Saramago do ano de 86, do dia em que eles se conhecem. E isso já diz muito. Pois. Ricardo Viel, obrigada por ter vindo ao 360. Eu que agradeço.